Bem-vindos a Paris, conhecida também como a Cidade Luz. A mesma encanta milhões de pessoas todos os anos com sua história rica, beleza incomparável e charme inigualável, mas que também possui grandes problemas escondidos, que fez até mesmo psicólogos nomearem uma síndrome em sua homenagem. Hoje vamos explorar os encantos deste lugar magnífico, desde sua história fascinante, pontos turísticos, economia, até suas perspectivas futuras. Os parísios, uma subtribo celta, habitava a área atualmente compreendida como Paris por volta de meados do século III a.C. Em 52 a.C., um exército romano liderado por Tito Labieno os derrotou e estabeleceu uma cidade-guarnição romana chamada Lutetia. A cidade foi cristianizada no século III d.C. e após o colapso do Império Romano, foi ocupada por Clovis I, o rei dos francos, que a tornou sua capital em 508. Durante a Idade Média, Paris era a maior cidade da Europa, um importante centro religioso e comercial e o berço do estilo arquitetônico gótico. No final do século XII, Paris havia se tornado a capital política, econômica, religiosa e cultural da França. Em 1163, durante o reinado de Luís VII, o bispo de Paris empreendeu a construção da Catedral de Notre-Dame, na extremidade oriental da cidade. A população de Paris cresceu de cerca de 400 mil habitantes em 1640 para 650 mil em 1780. Uma nova avenida, a Champs-Élysées, estendeu a cidade a oeste de Étoile, que ficava cada vez mais lotada de trabalhadores pobres que migravam de outras regiões da França. No século XVIII, Paris foi o centro do fermento intelectual conhecido como Iluminismo e o principal palco da Revolução Francesa a partir de 1789, que é lembrada todos os anos no dia 14 de julho com um desfile militar. No século XIX, Napoleão embelezou a cidade com monumentos de glória militar. Tornou-se a capital europeia da moda e palco de mais duas revoluções, em 1830 e 1848. Sob Napoleão III e seu prefeito do Sena, Georges Eugène Haussmann, o centro de Paris foi reconstruído entre 1852 e 1870 com novas avenidas largas, praças e novos parques, e a cidade foi expandida até seus limites atuais em 1860. Durante a Primeira Guerra Mundial a cidade ficou perto da linha de frente, sendo bombardeada pela artilharia alemã em algumas ocasiões. Já na Segunda Grande Guerra, ante o avanço alemão, foi considerada uma cidade aberta, termo que significa que a mesma não iria resistir ao avanço inimigo, em troca de não ser bombardeada e destruída. Paris cresceu em volta ao rio Sena, sendo a maior parte do seu terreno bastante plano. O ponto mais alto se encontra em Montmartre, com cerca de 130 metros acima do nível do mar. O Muro de Thiers foi erguido em volta da cidade entre 1841 e 1844 a mando do rei Luís Felipe com o intuito de proteger a cidade. Em 1860, as comunas que se encontravam no interior do muro foram anexadas a Paris. Com o avanço da escala da artilharia, a fortificação se tornou obsoleta e passou a ser destruída a partir de 1919. Depois disso, novas áreas passaram a fazer parte da cidade. A população atual de Paris é inferior ao seu pico histórico de 2,9 milhões em 1921. As principais razões foram um declínio significativo no tamanho das famílias e uma migração dramática de moradores para os subúrbios entre 1962 e 1975. Os fatores para a migração incluíram desindustrialização, aluguéis caros, a gentrificação de muitos bairros, a transformação do espaço em escritórios e uma maior riqueza entre as famílias trabalhadoras. É influenciada por um clima temperado que registra invernos suaves e verões frescos. É a maior cidade francesa e sua região metropolitana conta atualmente com cerca de 10 milhões de habitantes. O natural ou habitante de Paris denomina-se parisiense. Há pontos turísticos interessantes em todo lugar, então é preciso rodar bastante a cidade. A boa notícia é que o sistema de metrô é muito bom, então o acesso é facilitado.
Em 2018, medido pelo Índice de Destino de Cidades Globais da Mastercard, Paris era o segundo destino aéreo mais movimentado do mundo, com 19,1 milhões de visitantes, atrás de Bangkok, mas à frente de Londres. De acordo com a Convenção de Paris e o Bureau de Visitantes, 393 mil trabalhadores na Grande Paris, ou 12,4% da força de trabalho total, estão envolvidos em setores relacionados ao turismo, como hotéis, restaurantes, transporte e lazer. Entre os principais pontos turísticos destacam-se: a Champs-Élysées é a principal avenida de Paris, são quase 2 quilômetros de extensão com muitas lojas de luxo, algumas fast fashion, restaurantes charmosos, que traduzem toda a atmosfera romântica de Paris, além de bares e cinemas. A avenida se estende da Praça Charles de Gaulle, onde fica o Arco do Triunfo, até a Praça da Concórdia. O mais icônico ponto turístico de Paris é, sem dúvida, a Torre Eiffel. Construída em 1889, a silhueta de 300 metros de altura no coração da cidade que se tornou um símbolo mundial. Por receber mais de 6 milhões de visitas por ano, o monumento está sempre cheio de turistas. Em 1836, em meio à Era Napoleônica, o Arco do Triunfo foi inaugurado em Paris. O motivo da construção foi exaltar Napoleão Bonaparte pela expansão territorial. No monumento há inscrições dos nomes de batalhas e nomes de militares que participaram das expedições comandadas pelo imperador. O Museu do Louvre conta com diversas obras de artes, entre elas, o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, enormes coleções do Antigo Egito, e inúmeras obras-primas de nomes conhecidos da arte. A sede do museu é a mesma do palácio que abrigava a família real há séculos atrás. O filme O Código da Vinci também teve o Museu do Louvre como um dos cenários principais, localizado na região central de Paris. O lugar recebe cerca de 8,8 milhões de visitantes por ano. Paris é de longe um dos lugares mais procurados pelos apaixonados, além de ser um dos destinos mais cotados para a lua de mel do mundo. A cidade também está presente em vários filmes de romance, como Meia-Noite em Paris, O Fabuloso Destino de Amélie e Antes do Pôr do Sol. Com tanta propaganda, não é nenhuma surpresa que mesmo quem nunca visitou o lugar, acredite que a capital transborde amor. A economia de Paris é mais rica e mais terceirizada que a média francesa. A aglomeração parisiense é todavia claramente menos especializada economicamente que outros grandes centros econômicos mundiais, notadamente Londres, sua grande rival na Europa, que é particularmente dinâmica no setor financeiro. O maior setor econômico é o turismo de lazer, cafés, hotéis, restaurantes e serviços relacionados, e o profissional salão, congresso. Ela enfrenta a concorrência emergente das cidades do leste e do sul europeu que são por vezes mais baratas. Assim, Madrid é uma concorrente séria no turismo de lazer, Viena e Milão o são no turismo profissional. Paris dispõe de uma rede hoteleira muito diversificada, a um custo menor que várias outras capitais no setor de 2 e 3 estrelas e se beneficia ainda de sua reputação no setor de elegância, luxo, perfumes, moda e gastronomia. O grande bairro Paris La Défense é assim nomeado pela Câmara do Comércio e da Indústria de Paris. Domina o mundo dos negócios na Île-de-France e é o maior centro financeiro da Europa. Paris é conhecida como a capital da moda, mas apenas 5% das roupas vendidas na França são produzidas no país. A chegada das marcas de fast fashion, fabricadas na Ásia, dizimou a indústria têxtil nacional e, de quebra, contribuiu para a aceleração de um processo que transformou a moda em uma das atividades mais poluentes do planeta. De acordo com o Spatistan, a estimativa de custos médios mensais para uma pessoa que vive sozinha em Paris fica na casa dos 3.352 euros. Já para uma família de 4 pessoas esse montante sobe para 5.423 euros. Esses números colocam Paris como a 9ª cidade mais cara da Europa, de um total de 45 grandes cidades avaliadas, e 24ª cidade mais cara do mundo, de um total de 161 cidades analisadas. A habitação é de longe a maior despesa quando calculamos o custo de vida em Paris. Além de ser uma cidade muito procurada, Paris também já é muito densamente povoada.
Essa combinação elevou os preços dos aluguéis nos últimos anos na maior parte da cidade e também nos subúrbios vizinhos. A Cidade da Luz, a cidade mais romântica do mundo, com monumentos antigos e onde a vida é boa. Só que a vida real não é como os filmes, e os estrangeiros que vêm visitar a capital podem ficar terrivelmente desapontados no final da sua estadia. Isto tem um nome: Síndrome de Paris. Esta síndrome não diz respeito apenas a Paris, obviamente, e faz parte da síndrome do viajante. É um sentimento que pode acontecer aos turistas em todo o mundo, se uma cidade que eles imaginavam ser excepcional não corresponder às suas expectativas. A síndrome de Florença pode acontecer, por exemplo, aos turistas que estão sobreexpostos a obras de arte. Isto é menos provável que aconteça hoje em dia, graças à internet, o que facilita a obtenção de informações. Segundo uma análise feita no Serviço Médico Britânico, o governo inglês gasta milhões com turistas que sofrem colapsos parecidos enquanto estão de férias no país. E tudo isso nos leva ao fato de que Paris é simplesmente incrível, mas não é perfeita. A violência urbana está no auge das últimas décadas. Agitações sociais ocorrem com grande frequência, ocasionada tanto pela grande diversidade cultural, já que grande parte da população vem de países que falam a língua francesa, como no Norte e na África subsaariana, e em países do Caribe, quanto por grandes manifestações de produtores agrícolas e trabalhadores do segundo e terceiro setor. As situações de moradia precária se tornaram correntes. O relatório da Fundação Abbé Pierre sobre a moradia precária na França indica que o país apresenta mais de 3 milhões de moradores em situação precária, 2/3 vivendo em condições muito difíceis, sem conforto de base, ausência de banheiro, de sistema de aquecimento, e em situação de superpovoamento. Nesse contexto, a revitalização urbana é escolhida pelo governo como eixo estruturante da política pública atual da cidade, integrando uma frente de expansão da política econômica, juntamente com projetos de energia limpa que estão tomando conta do país, focando na geração de emprego e no combate às mudanças climáticas. Sendo uma das grandes capitais da Europa, Paris é um centro cultural, socioeconômico e político do mundo. Após apresentar sua história, pontos turísticos, curiosidades e um pouco sobre os desafios presentes e futuros, convidamos todos a visitarem esse incrível lugar e explorarem tudo o que tem a oferecer. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e divulgue para seus amigos. Até mais!